Pense numa mãe que teve a coragem de mandar matar a descendência de seus filhos, ou outra que simplesmente se alimentou do próprio filho, e ainda outra que via seu filho como algo tão descartável que o tentou trocar pelo filho de outra mulher. São coisas absurdas, não é mesmo? Mas foi esse tipo de coisa que as piores mães da Bíblia foram capazes de fazer. Sim, a Bíblia registra as histórias de algumas mulheres que foram maus exemplos de mães. Sem dúvida, as piores mães da Bíblia falharam muito com seus filhos, e em vários casos, o fracasso dessas mulheres na tarefa de ser mãe também influenciou na forma como seus filhos se tornaram pessoas ruins. Podemos encontrar maus exemplos de mães na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, desde os casos mais leves até os casos mais sinistros. Até mesmo pessoas piedosas, como Rebeca, deram maus exemplos como mães. Nós sabemos que Rebeca mostrou favoritismo por um de seus filhos, e isso dividiu sua casa durante muito tempo, a ponto de um filho desejar matar o outro. Consequentemente, Rebeca teve que lidar com o sofrimento de ver seu filho favorito, Jacó, partir para longe de sua casa para não ser morto por seu outro filho, Esaú, e ela nunca mais o encontrou em vida. Mas claro, Rebeca está longe de ser uma das piores mães da Bíblia. Outro mau exemplo de mãe registrado na Bíblia, e muito mais grave que o de Rebeca, é o de Herodias. Essa mulher, que era esposa do rei Herodes, deixou seu marido para ter um relacionamento com o próprio cunhado, Herodes Antipas. E a Bíblia diz que quando esse relacionamento imoral foi denunciado pelo profeta João Batista, Herodes tentou destruí-lo a qualquer custo. E a forma que ela encontrou de satisfazer seus sentimentos de vingança foi manipulando a própria filha. Ela deu um jeito de sua filha dançar sensualmente para Herodes Antipas e conseguiu dele a promessa de que a cabeça do profeta João Batista seria entregue a ela num prato naquela mesma noite. E diante de uma história terrível assim, talvez neste momento você esteja se perguntando se a coisa pode ficar ainda pior. E a verdade é que sim. Então vamos conhecer agora as 3 piores mães da Bíblia. O primeiro mau exemplo de mãe em nossa lista das 3 piores mães da Bíblia é a história de uma mulher anônima, que viveu durante o início do reinado do rei Salomão, por volta de 970 a.C. De acordo com a narrativa do primeiro livro de Reis, capítulo 3, entre os versículos 16 ao 28, 2 mulheres meretrizes moravam juntas, e as duas deram à luz na mesma época, com uma diferença de apenas 3 dias. Mas numa noite, uma daquelas mulheres acabou matando o próprio filho ao se deitar sobre ele. Sim, foi algo acidental. Porém, o que torna essa mulher uma das piores mães da Bíblia foi sua atitude diante daquela situação. Ao invés de se lamentar por seu filho perdido, aquela mulher sorrateiramente se levantou durante a noite e pegou o filho de sua colega de casa como se fosse seu, e deitou o corpo de seu filho morto sobre a outra mulher. Ou seja, ela simplesmente trocou seu filho como se fosse um mero objeto sem valor, que havia quebrado. Pela manhã, quando a outra mãe se levantou para amamentar seu filho, ela viu que o menino estava morto. Porém, obviamente, ela também percebeu que aquele não era o seu filho, mas o filho da mulher com quem compartilhava a casa. E a disputa daquela mãe para tentar recuperar o seu verdadeiro filho chegou até o rei Salomão. Diante do rei, as 2 mulheres afirmaram que eram mães do menino. Então, de forma muito sábia, Salomão propôs dividir o menino vivo ao meio com uma espada, para que cada mulher ficasse com uma metade dele. E diante dessa proposta, que parecia ser absurda, a verdadeira mãe logo renunciou a seu filho, pois ela preferia vê-lo vivo com a mãe postura, ao invés de morto. Em contraste, a falsa mãe concordou com a divisão do menino, pois de forma completamente egoísta ela queria que a mãe verdadeira também perdesse seu filho. Ao ver as reações das 2 mulheres, Salomão não teve dúvida a respeito de qual decisão tomar e devolveu o filho à sua verdadeira mãe. Não se sabe nada sobre o que aconteceu com aquela mãe impostora. Não sabemos se mais tarde ela se arrependeu de sua atitude ou se ela voltou a ter outros filhos. Sabemos apenas que, por uma fatalidade, ela não teve a oportunidade de criar o seu filho. Mas o seu comportamento nos faz questionar: que tipo de mãe ela teria sido para aquele menino?
O segundo exemplo em nossa lista das piores mães da Bíblia é o exemplo de outra mulher anônima que viveu em Samaria, conforme registrado no segundo livro de Reis, capítulo 6, entre os versículos 24 e 30. A história dessa mulher ocorreu durante o reinado do rei Jorão de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Nesse período, a cidade de Samaria havia sido sitiada pelo rei da Síria e, consequentemente, a cidade sofreu uma terrível fome. E os habitantes recorreram a medidas extremas para sobreviver. E nesse contexto, a Bíblia registra que duas mulheres fizeram um acordo sinistro. Elas combinaram que matariam e comeriam o filho de uma delas. E no dia seguinte fariam o mesmo com o filho da outra. Então a primeira mãe matou e cozinhou seu próprio filho para se alimentar dele. Porém, quando chegou a vez da outra mãe cumprir sua parte do acordo, ela se recusou a matar o próprio filho. Então, a mulher que já havia matado o seu filho se sentiu injustiçada e recorreu ao rei Jorão em busca de justiça. Chocado com a situação, o rei rasgou suas vestes e culpou o profeta Eliseu pelo sofrimento do povo. A situação em Samaria realmente era desastrosa. Inclusive, a crise era tão grande que uma cabeça de jumento, que era uma parte indesejável de um animal considerado imundo pela lei mosaica, era comercializada por 1 quilo de prata. Mesmo assim, aquela mãe cometeu o impensável. Pois pior que fosse a situação, geralmente é esperado que uma mãe de verdade dê a própria vida para salvar a vida de um filho, e não o contrário. Além disso, mesmo a outra mulher que se negou a cumprir o combinado entregando seu filho, também não demonstrou ter um senso de moral apurado, pois antes disso ela fez parte daquele acordo terrível e igualmente se alimentou do menino que foi morto. E todo aquele sofrimento não era por culpa do profeta Eliseu, mas era resultado do pecado dos israelitas, que tinham quebrado aliança com o Senhor e estavam profundamente corrompidos pela idolatria desde os tempos de Acabe e Jezabel. E falando em Jezabel, chegamos agora ao terceiro exemplo das piores mães da Bíblia. E por incrível que pareça, não se trata de Jezabel, mas de sua filha, Atalia. Sem dúvida, o que Atalia se tornou teve muito a ver com o tipo de influência que sua mãe perversa exerceu sobre ela. Ou seja, sim, Jezabel também poderia ser incluída nesta lista, mas parece que Atalia levou a perversidade de sua mãe a um nível ainda maior. Quando Atalia se casou com Jeorão, o filho do rei Josafá, ela conseguiu levar a idolatria de seus pais para o reino de Judá. Além disso, ela conseguiu fazer o seu marido matar os próprios irmãos. Mais tarde, quando seu filho Acasias se tornou o único sobrevivente de sua casa após a morte de seu pai e seus irmãos, ele assumiu o trono de Judá sob forte influência de sua perversa mãe, Atalia. Porém, seu reinado durou pouco, pois cerca de 1 ano depois ele também acabou sendo morto. Atalia então se aproveitou da situação para usurpar o trono de Jerusalém. E foi nesse contexto que podemos entender por que ela foi uma matriarca tão desprezível para sua família. Você já ouviu alguém falar que a avó é mãe 2 vezes? Pois é, esse não era o caso de Atalia. Todos os seus filhos estavam mortos e tudo que havia restado de sua família eram seus netos. No entanto, de forma completamente insana, Atalia mandou matar os seus próprios netos com a finalidade de exterminar a linhagem de Davi e perpetuar no poder. Mas felizmente um dos seus netos, que tinha apenas 1 ano de idade, escapou daquele massacre ao ser salvo por sua tia e viveu escondido no templo durante 6 anos, até ser proclamado rei. Aos 7 anos de idade, numa revolta liderada pelo sacerdócio de Jerusalém, Atalia foi morta. E diante de todas essas atrocidades, alguém pode questionar por que a Bíblia registra histórias desse tipo. A verdade é que a Bíblia não esconde os erros e os fracassos de seus personagens, e com isso nos dá a oportunidade de reconhecermos a dependência que temos da graça de Deus em nossas vidas. Distantes do Senhor, as pessoas são capazes de fazer as coisas mais perturbadoras possíveis, até mesmo contra aqueles que deveriam amar e proteger. Estes tristes exemplos nos ensinam a valorizar a orientação divina para não tomarmos decisões trágicas e imorais, que possam afrontar os preceitos do Senhor e destruir nossas famílias. E você concorda que essas mulheres estão entre as piores mães da Bíblia?
Você acrescentaria algum nome a esta lista? Escreva nos comentários. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Fatos Bíblicos, inscreva-se agora. E ative o sininho para não perder mais conteúdo como esse.